Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guido, da Dinamite Criativa. Eu recebi uma pergunta muito interessante lá na nossa comunidade Plagiados. Para quem ainda não segue a gente, vou deixar o link embaixo desse vídeo. E a pergunta era sobre qual a diferença de um designer iniciante para um designer expert. E essa pergunta ela veio num tema que a gente havia abordado lá, que era a nossa classificação da profissão no mercado internacional. E quando se fala em classificação dos níveis de experiência aqui no Brasil, a classificação é feita um pouco diferente. Tá? A gente tem o Júnior, a gente tem o Pleno, o Sênior e a gente também tem o Master. E você vai encontrar em alguns sites também o termo Trainee. Se você não faz ideia de como que funciona essa questão de classificação aqui no mercado nacional, eu vou explicar para vocês como que realmente é e eu também vou mostrar qual é o meu ponto de vista. Tá? Eu não concordo da forma como ela é classificada e eu vou mostrar quais são os critérios que eu usaria para classificar os designers a nível nacional, tá? Você vai entender de forma muito mais tranquila de como que é feita essa classificação. De acordo com o mercado nacional, quando você tem até 2 anos de experiência, você é classificado como Júnior. E a cada 4 anos, mais ou menos, você vai mudando de nível. Só para vocês entenderem, o nível Júnior tem de 2 anos, né? Até 2 anos é considerado o nível Júnior. Já o nível Pleno é de 6 a 9 anos de experiência. Então, quando você tem entre 6 e 9 anos, você é considerado um designer pleno. E quando você tem de 10 a 15 anos de experiência, você é considerado um designer sênior. E o designer master é a partir de 15 anos de experiência, tá? Eu tenho 17 anos de experiência, se eu fosse me enquadrar nessa classificação geral de como que é feita essa questão aqui no Brasil, eu me encaixaria muito bem no nível master, que é de 15 anos para cima. Com base em todos esses critérios que eu passei para vocês, nessa questão de tempo de mercado, é a forma como as agências elas fazem um cálculo de quanto cada profissional vai ganhar com base em cada nível, porque elas acreditam que cada profissional deva ganhar com base no tempo de mercado, né? Com base na experiência, com base no tempo de mercado em geral, né? Quanto mais tempo de mercado você tem, teoricamente, mais experiência você tem. E é algo que eu não concordo e você já vai entender no decorrer desse vídeo. E olha só, a gente tem um designer chamado João. O João ele tem 10 anos de experiência, ele trabalhou 10 anos no mesmo lugar, ele participou de projetos menores, ele atendeu somente a região local e passou 10 anos fazendo a mesma coisa, desempenhando a mesma função dentro da empresa. Ele não participou de nenhum projeto grande e também não fez um projeto internacional. Com base no tempo de experiência dele, ele se encaixaria muito bem como designer sênior. E esse é o perfil do João. E agora a gente vai falar da Maria. Ela está há 2 anos no mercado e ela trabalhou todo esse tempo, esses 2 anos, dentro de uma agência grande. E com isso ela conseguiu atender grandes clientes, não sozinha, mas participar de todo o processo de aprendizado, todo o processo de atendimento, todo o processo de criação desses grandes clientes também, tanto os clientes nacionais quanto os clientes internacionais. Ela aprendeu técnicas novas, metodologias novas, ela conseguiu implementar tudo isso no dia a dia, nos seus trabalhos, nos seus projetos, e quanto mais ela atendia esses clientes grandes, mais ela conseguia entender como funcionava todo o processo de criação, toda a metodologia de todo o atendimento, até a parte de criação e tudo que foi desenvolvido ao longo do tempo em que ela passou nessa agência. E o interessante é que ela está sempre fazendo novos cursos e ela está sempre aprendendo com pessoas que sabem mais do que ela. Dessa forma ela consegue sugar mais as informações, ela consegue absorver mais. As pessoas que estão começando, elas sempre têm essa gana, essa vontade de querer crescer, desenvolver, de querer aprender, de querer evoluir sempre, né? Então é uma grande diferença se a gente for olhar em relação ao João, que estava 10 anos fazendo a mesma coisa e simplesmente parou no tempo, né? Não desenvolvia o trabalho dele. Em resumo, a gente tem o João, com 10 anos de experiência, que passou 10 anos fazendo a mesma coisa e simplesmente parou no tempo. Não fez cursos novos, não atendeu clientes grandes, não atendeu clientes internacionais, não conseguiu desenvolver a experiência dele, simplesmente fazendo exatamente a mesma coisa. E a gente tem a Maria, que apesar de ter 2 anos de mercado, ela teve desses 2 anos de experiência profunda com clientes grandes, clientes internacionais, projetos que eram muito maiores do que ela podia imaginar. E apesar dela não ter desenvolvido sozinha esse projeto, ela acabou desenvolvendo com a equipe toda a metodologia, todo o processo e ter participado também de todas as técnicas, de todo o processo como um todo para grandes clientes. Grandes clientes a gente sabe que eles exigem mais e como eles exigem mais, a gente acaba aprendendo mais também com esses clientes. Por isso é extremamente importante a gente participar desses grandes projetos para que a nossa experiência ela seja testada e assim a gente consiga evoluir, que a gente consiga crescer. Então agora vem a minha pergunta. Com base na experiência, não estou falando de tempo de mercado. Quem você acha que tem mais experiência? João passou 10 anos fazendo a mesma coisa, mas parou no tempo, não fez curso, não fez grandes projetos, não conseguiu avançar muito. Ou Maria, que apesar de ter só 2 anos de experiência, ela conseguiu participar de grandes projetos, aprender novas técnicas, novas metodologias, fez novos cursos e conseguiu desbravar mais o mercado internacional e o mercado nacional também. Olhando para esses 2 perfis, quem você acha que está mais preparado para avançar no mercado internacional, para desbravar de uma forma mais independente, de uma forma mais profunda esse mercado?
Eu acredito que com esse exemplo você consiga entender que tempo de mercado não é experiência, tá? Você pode ter muita experiência e você pode ter pouco tempo de mercado, assim como você pode ter muito tempo de mercado e você pode ter pouca experiência. E agora eu vou falar para vocês como que eu acho que seria mais relevante essa classificação dos níveis de experiências dos designers aqui no Brasil. Eu separei 5 pontos para vocês e com base nesses 5 pontos eu acredito que seria perfeito que a gente pudesse fazer essa classificação, até para a gente conseguir remunerar mais quem se esforça mais e não somente quem tem mais tempo de mercado. A gente consegue remunerar mais quem tem mais experiência, quem tem uma qualidade de trabalho melhor, quem já desenvolveu grandes projetos, quem já participou de grandes metodologias. E agora sim eu vou falar para vocês quais são esses 5 pontos que eu avaliaria para a gente conseguir mudar a ideia, o pensamento, o raciocínio de como que as empresas, de como que as agências elas classificam a nossa profissão. O primeiro ponto que eu avaliaria seria a qualidade dos projetos. Eu conheço designers que têm 2, 3 anos de experiência e entendem muito mais, até em questões técnicas de metodologias e até mesmo a questão de qualidade de projeto, que entendem muito mais do que profissionais que estão 10, 15 anos no mercado. O problema é que quanto mais tempo a pessoa tem de mercado, mais ela acha que ela entende do assunto. Acontece muito, por exemplo, de você chegar numa agência, a pessoa chegar novata, lá uns 2, 3 anos de mercado, e aí já tem uma pessoa que está 10, 15 anos lá dentro, e aí você percebe que essa pessoa que tem 2 anos tem uma qualidade técnica, tem uma qualidade de projeto muito melhor do que pessoas que têm 10, 15 anos de mercado. Como eu já havia mencionado, tempo de mercado não é tempo de experiência. É muito fácil você ter pouco tempo de mercado, mas ter muita experiência, e outras pessoas terem muito tempo de mercado, mas pouca experiência. Então é extremamente relevante a gente ter essa noção de como que funciona isso. Eu acredito que o primeiro critério que deveria ser avaliado seria a qualidade do projeto. Esse é o primeiro critério, tá? Eu vou falar agora qual é o segundo critério que eu avaliaria. Clientes atendidos. Esse é o segundo critério. Se são clientes pequenos, se são clientes grandes, se são clientes nacionais, se são clientes internacionais. A gente sabe que o mercado internacional ele exige muito mais, a entrega é muito maior. O mercado internacional ele tem uma exigência que aqui no Brasil a gente não está acostumado. E um exemplo que eu sempre falo é relacionado a carros. Tá? Os carros que vendem aqui no Brasil, pelo menos os carros populares, não são carros encontrados nos Estados Unidos. O nível de carros, o nível de equipamento, o nível de acessórios nos Estados Unidos em relação ao Brasil é extremamente diferente. Então, quando a gente fala em mercado internacional, a gente precisa entender que ele é muito mais exigente. Então, se eu estou acostumado a atender o mercado internacional, eu consigo ter uma experiência muito maior. Meu nível ele acaba subindo porque eu preciso me esforçar mais para agradar um público mais exigente. Esse seria o segundo critério, tá? O tamanho dos clientes. Quais são os clientes que foram atendidos? Primeiro seria a qualidade de projeto e segundo, nível de clientes atendidos. E o terceiro critério seria as exposições do projeto, ou seja, a exposição do projeto. Que exposição o meu projeto teve? Teve uma exposição local, uma exposição regional, teve uma exposição nacional. Que tipo de exposição os meus projetos tiveram? O que eu preciso que vocês entendam é que quanto mais exposição o projeto tem, mais foco, mais determinação, mais atenção você precisa ter. Você precisa ter no mínimo o dobro de atenção do que você teria com um projeto tradicional, com um projeto comum. Então, quando você tem essa experiência de trabalhar com projetos que têm uma grande exposição, você consegue ter uma experiência muito maior para conseguir desenvolver projetos pequenos, médios e grandes. O quarto critério que eu avaliaria seria a experiência no desenvolvimento das técnicas e metodologias no andamento do projeto. Porque o que acontece? Quando você atende clientes grandes, você consegue ter novas metodologias, você consegue entender o processo, você entende todos os passos, você sabe que somente a teoria ela não é o tudo, né? Ou somente a prática também não é o tudo, mas você precisa ter a teoria e você precisa ter a prática. Você precisa entender todo o processo, como ele funciona para poder colocar a mão na massa daquele projeto. Então, quando você entende todas as metodologias, todos os processos, quando você entende como isso funciona, você consegue se tornar um profissional melhor. Tá? Esse seria o quarto critério. E quinto e último critério é o tempo de mercado. Por que eu coloquei em último caso? Tá? O tempo de mercado ele é extremamente relevante. Sim, ele pode ser relevante se você conseguir adquirir experiência com o tempo. Tá? Eu conheço muitas pessoas que trabalham 10, 15 anos no mercado, por exemplo, e essas pessoas elas parecem que não adquiriram a experiência necessária para conseguir evoluir. A sensação que eu tenho olhando para o projeto dessas pessoas é que o projeto deles parou no tempo. Parece que eles pararam no tempo, pararam de fazer curso, pararam de aprender, pararam de se empolgar na hora de conseguir desenvolver novas técnicas, na hora de participar de metodologias. Isso é algo complicado porque a gente precisa estar sempre evoluindo, a gente precisa estar sempre aprendendo. E quando eu falo de tempo de mercado, não é desmerecendo quem está 10, 15, 20 anos no mercado,
Eu estou falando de pessoas que estão todo esse tempo no mercado, mas pessoas que pararam no tempo, pessoas que pararam de evoluir, pararam de modificar a sua forma de trabalhar, deixaram de aprender o que precisaria aprender com base nas novas metodologias, com base nas novas técnicas que estão surgindo. E é por isso que eu coloquei em último caso. Se a pessoa ela tem 10, 15, 20 anos de mercado, mas ela está sempre evoluindo, sempre se especializando, sempre participando de grandes projetos, sempre procurando fazer novos cursos, sempre se reciclando, aí sim eu acredito que vale muito a pena levar em consideração o tempo de mercado. Mas se o tempo de mercado for somente tempo de mercado sem experiência, é algo que para mim não tem muita serventia. Em resumo geral, aqui no Brasil, essa classificação é feita pelo tempo de mercado. E em relação à classificação que eu tinha mencionado para vocês, eu acredito que seria a ideal, tá? A gente deveria ganhar conforme o nosso nível de experiência, conforme a qualidade do nosso trabalho, conforme o tipo de cliente que a gente já atendeu, com base nas metodologias, os processos de grandes projetos que a gente participou. Isso sim deveria ser levado em consideração, porque como eu já tinha mencionado para vocês, tempo de mercado não significa experiência. Eu posso estar 10 anos na área fazendo exatamente a mesma coisa e não ter feito nada para evoluir nesse processo, enquanto pessoas mais novas estão chegando agora com sangue nos olhos e estão conseguindo evoluir, crescer constantemente. Eu acredito que as pessoas deveriam ganhar conforme a qualidade do seu trabalho, conforme o seu nível de experiência em grandes projetos, projetos nacionais, projetos internacionais, com base na exposição dos projetos que ela já desenvolveu e com base em todos os fatores que eu mencionei para vocês. Tá? Essa é como é feita a classificação aqui no Brasil. Quando se fala em mercado internacional, a classificação ela é feita um pouco diferente, mas não tão diferente assim. E a gente tem uma tabela em que a gente mostra essa questão da classificação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. A gente tem um nível iniciante, a gente tem um nível expert. Tá? E fora o nível expert, a gente tem outros níveis, como design renomado, estúdio internacional de design. Eu vou colocar na tela para vocês aqui como funciona essa questão de classificação para o mercado lá fora. Mas quando se fala em mercado nacional, são esses níveis que eu falei para vocês. E quando se fala em mercado internacional, são outros níveis. Tá? Lógico, existem algumas similaridades, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é um estudo que a gente fez de mercado internacional, de como que funciona a questão de valores, a questão de precificação. Há um estudo muito interessante que a gente fez dentro da nossa comunidade fechada do Plagiados. Se você não conhece ainda, você pode clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar do nosso Instagram e lá você vai ter acesso a muitas informações também, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para a gente conseguir ampliar o nosso conhecimento, para a gente conseguir trazer conteúdos mais interessantes para vocês. Envie esse link para um outro amigo design e vamos começar a mudar o mercado criativo, beleza? Por hoje era isso, um abraço e até a próxima.